Olá, eu me chamo Edivanei Siqueira, sou médico residente do Hospital Oftalmológico de Brasília e irei apresentar hoje a síndrome de Duane, Brown e Meadows. Síndrome de Duane é uma síndrome congênita caracterizada por retração ocular na tentativa de adução. 90% das vezes é unilateral, mais frequente em mulheres e no olho esquerdo. Estudos demonstra que isso ocorre devido à digenesia congênita do núcleo do sexto nervo craniano, deixando responsável o terceiro par sobre o reto medial e o reto lateral. E quando em adução, ambos contraem, gerando uma retração ocular e a diminuição consequente da rímel palpebral. A síndrome de Duane pode ser classificada como tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Na tipo 1, ocorre uma limitação ou ausência de abdução, podendo simular orto ou ET em PPO, sendo o mais comum. A tipo 2 causa uma limitação ou ausência de adução, pode simular orto ou XT em PPO. A tipo 3 tem adução e abdução limitadas, podendo simular orto ou ET em PPO. Na síndrome de Duane, tipo 1, pode ser observado na imagem A que os olhos ficam alinhados na PPO. Na imagem B, é possível observar que o olho esquerdo tem a abdução extremamente limitada. Na imagem tipo C, é possível observar a retração palpebral quando tentado realizar a adução com o olho esquerdo. A tipo 2, menos comum, é caracterizada por adução limitada. A abdução pode ser normal ou discretamente limitada, como observada nas imagens. Na tipo 3, na imagem A, os olhos ficam alinhados na posição primária do olhar. Na imagem B, ocorre a abdução esquerda limitada com ampliação da fissura palpebral esquerda. Contudo, como demonstrado na imagem C, durante a adução esquerda ocorre estreitamento da fissura palpebral e também limitação de adução. Na síndrome de Duane, também pode ocorrer desvios verticais anômalos, sendo ou upshot ou downshot ao realizar a adução. Estes, em superversão e inverversão, são causados por um efeito rédea devido à cocontração dos rédios horizontais e são mais comuns no tipo 1 e tipo 2. Importante salientar que esses pacientes não apresentam ambliopia. A indicação de tratamento cirúrgico é reservada para pacientes que possuem posição anômala de cabeça, upshot ou downshot, perda da visão binocular, retração ocular grave e ou ambliopia. E é optado geralmente por recuo muscular uni ou bilateral ou a transposição dos retos verticais. O reto lateral do lado acometido não deve ser ressecado. Síndrome de Brown, descrita por Harold Brown em 1950 como a síndrome da bainha do tendão do oblíquo superior, que também teve como classificada por Elberstone como qualquer alteração que impeça o aumento da distância entre a tróclea e a inserção do oblíquo superior no bulbo ocular, ou seja, uma doença caracterizada pela restrição da elevação e adução, na maioria dos casos por inelasticidade do complexo músculo-tendão do oblíquo superior, podendo ser congênita ou adquirida. Logo, caracterizada como uma limitação da elevação e adução, algumas características da síndrome de Brown é inelasticidade do complexo músculo-tendão do oblíquo superior, possui teste das aduções forçadas positiva, acomete geralmente forma unilateral em 90% dos casos, causa uma anisotropia em V, possui elevação do queixo e predomina no olho direito, sendo mais comum em mulheres, e quase sempre visão binocular preservada. Um importante diagnóstico diferencial é a paralisia de oblíquo inferior,
que também geraria limitação da elevação em adução. Porém, neste caso, o teste de indução forçada é negativo e a anisotropia é em A. Diante uma síndrome de Brown leve, deve ser realizado apenas o acompanhamento clínico. Se síndrome de Brown inflamatória, deve ser feito o controle da doença de base associado à triancinolona da trópia. Se ocorre aderência, a resolução se torna difícil. A cirurgia fica reservada para pacientes que ficam com hipotropia em PPO, possuem downshot em adução ou posição viciosa de cabeça. A escolha do procedimento se baseia nos achados pré e perioperatórios. Contudo, quadros de hiperfunção de oblíquo superior moderado podem ser tratados com desinserção simples, tenectomia ou retrocesso desse músculo. Contudo, quadros graves pode ser realizado alongamento de tendão através do uso de silicone, face à lata ou tendão de Aquiles. Síndrome de Möbius, ou sequência de Möbius, é uma entidade congênita, na maioria das vezes esporádica. Sua principal característica é o enfraquecimento uni- ou bilateral dos nervos abducentes e facial, podendo ter outros nervos cranianos acometidos, como o terceiro e quarto nervos, causando oftalmoplegia externa e ptose palpebral, o quinto nervo, dificuldade de fala e deglutição, oitavo, disacusia, o nono, hipoplasia da língua, 12º, dificuldade de deglutição e fala. A paralisia facial bilateral, que é geralmente assimétrica e frequentemente incompleta, leva ao aparecimento de uma face inexpressiva. Esta síndrome está associada a vários fatores externos, dentre eles a exposição a substâncias como talidomida, benzodiazepínicos, cocaína ou misoprostol, agentes infecciosos como a rubéola ou agentes físicos, como a hipertermia e trauma. O diagnóstico pode ser feito de forma precoce, inicialmente com fechamento palpebral incompleto durante o sono, dificuldade de sucção e faces amímicas, além de observar alteração da função lacrimal, diminuição do piscar, pode possuir estrabismo, ametropias ou até mesmo cerotopatia de exposição. Além dos achados já citados, é possível observar outras características, como anomalia de extremidades, malformações craniofaciais e musculoesqueléticas, inteligência e neurodesenvolvimento normal ou acima da média e a possibilidade de desenvolver autismo. Logo, na prova ou na vida, se é observado paresia facial bilateral com faces inexpressivas, fechamento palpebral defeituoso, língua atrófica devido à paralisia do nervo hipoglósseo, dificuldade de sucção e bom sempre pensar em síndrome de Möbius. Quanto ao tratamento, se o paciente possui paralisia de olhar isolada, não há necessidade de tratamento cirúrgico. Ele deve ser acompanhado. Contudo, se ele possui esotropia com incapacidade de abdução, deve ser elencada a possibilidade de realizar o retrocesso dos músculos retos mediais. Se complicado, optar por miotomias marginais duplas e sempre evitar ressecção dos retos laterais não funcionantes, pois nos estudos não demonstraram benefício. Aqui estão as referências dessa aula e agradeço desde já a sua atenção. Bons estudos!